Quais são os 5 erros que nós cometemos ou que muitos cometem na oração? Então vamos lá. Fala, abençoados! Seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve. Aí, ó, clica no sininho para você ficar atualizado sempre quando tiver vídeos novos, lives, tá bom? Deus abençoe a sua vida. E você que já é daqui, né? Já é do nosso canal, fique à vontade e vamos para a palavra do Senhor. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o primeiro erro que as pessoas cometem, né? Principalmente no começo do Evangelho, quando está começando a caminhar com Cristo, é acreditar que Deus não rejeita a oração. Isto é uma falácia, isto é uma mentira. Por quê? Porque tem coisas que Deus ele atenta para o coração do ser humano. Lembra que Deus ele olha para o coração? O homem ele olha para a aparência, mas a Bíblia diz que Deus ele olha para o coração. Então vamos observar aqui a base bíblica para nós observar qual é a base bíblica que nós temos, que Deus ele rejeita sim a oração. Deus rejeita a oração. Vamos ler aqui Jeremias capítulo 7, versículo de número 16. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Aqui é Jeremias querendo interceder pelo povo num determinado momento, porque Jeremias ele intercedeu várias vezes pelo povo, mas nesse determinado momento a Bíblia nos diz que Jeremias ele foi levantar um clamor, ele foi orar, e Deus falou: não ore, porque eu não ouvirei a tua oração. Olha só que coisa profunda. Então nós vemos aqui o primeiro erro a respeito da oração, é que as pessoas acreditam que Deus ele não rejeita a oração. Em segundo lugar, qual é a segunda posição? Vamos lá? Acreditar que no monte nós vamos ter mais intimidade. Isto é também uma falácia. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer a respeito da orientação que Jesus ele nos dá, um lugar para a gente estar orando. Nós sim podemos estar orando em qualquer lugar, mas acreditar, como as pessoas dizem, que no monte você vai ter mais intimidade, sendo que não há base bíblica, isso sim se torna uma falácia. Então vamos lá, qual é a orientação que Jesus ele nos dá a respeito de oração? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 6. Olha só, a Bíblia deixa bem claro qual é a orientação que Jesus ele nos dá a respeito da oração. Podemos orar sim em qualquer lugar, em qualquer circunstância, mas a Bíblia ela vai dizer o seguinte: Jesus vai nos dar essa orientação, porque nós temos que ter, aqui Jesus está dizendo aqui é o seguinte: temos que ter uma vida regular de oração. Esta é a oração que Jesus está dizendo aqui. Não significa que também que nós devemos só orar no quarto, mas ele está falando aqui sim de ter intimidade, de buscar sim a comunhão com Deus diariamente. Ele está falando de uma disciplina, de uma vida de oração. Amém? Em terceiro lugar, qual é o terceiro erro que muitas pessoas cometem a respeito de oração? Acreditar que existe uma posição física correta para orar. E muitos acreditam que nós devemos orar só de joelho. Não é verdade? Esse é o mais comum, né? Muitas pessoas acreditam que você tem que orar obrigatoriamente de joelho. Veja, tem pessoas que, por uma limitação física, não podem dobrar o joelho, né? Por ter perdido a perna ou algo do tipo. Até porque, como eu já falei lá no início, Deus ele vê o coração. Então, a posição física tão pouco importa quando nós buscamos a Deus em sinceridade de coração. Observe o que a Bíblia fala a respeito de um homem de Deus de oração, e que ele não orava como nós oramos, de uma maneira que nós costumamos orar, né? Então vamos meditar aqui, ó. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 42. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra.
e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Olha só como a maneira como Elias orou, a sua forma física. Ele colocou a sua cabeça entre os joelhos. Então ele não orou de oração. Assim como teve outros homens de Deus que oraram, não foi de joelho e Deus atendeu. O próprio Jesus Cristo, quando ele foi orar pelo alimento e por outros momentos, ele disse: graças eu te dou, Pai. Ergueu os olhos, ele estava em pé diante da multidão. Você está entendendo? Você vai ver Jesus orando ali no Monte das Oliveiras, você vai ver Jesus orando em outros montes que ele costumava orar. Ele orava assim de joelho, mas ele mesmo orava em pé, ele mesmo orava em outras posições, né? A qual não é obrigatória. Amém? Então, em quarto lugar, qual é o quarto erro que as pessoas acreditam ou cometem, achando que é obrigatório da oração? Vamos ver? Orar sem querer a vontade de Deus na nossa vida. Isso aqui é um dos mais perigosos. Olha só. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Olha só, as pessoas costumam orar, nós costumamos orar, né? Querendo que Deus faça a nossa vontade e às vezes não se importamos com o que Deus quer a respeito daquilo que nós almejamos, desejamos, porque nós acreditamos, não, é um sonho, né? Eu tenho que perseguir o meu sonho, sendo que às vezes o nosso sonho pode nos tirar da presença de Deus, o nosso sonho pode levar a consequências ruins, perigosas e até mesmo nos destruir a família. Observe. Então, nós perseguir o nosso sonho cegamente, sem querer ouvir a vontade e o querer de Deus, pode nos trazer graves consequências. Querer correr atrás dos nossos objetivos e nos esquecer de que os sonhos de Deus, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Lembra? Os sonhos, os planos de Deus, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Então, devemos tomar muito cuidado, né? Todos nós já erramos e que a partir desse momento venhamos aprender, ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus a nosso favor. Então, em quinto lugar, qual é o quinto erro aqui que nós cometemos na oração? Vamos observar? Orar e não querer abandonar o pecado. Isso aqui é o mais grave de todos, será? Na quinta posição, coloque aí nos comentários, seria esse o pior erro que nós cometemos na oração? Então vamos lá. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha só o que a Bíblia diz: nosso pecado faz separação entre nós e Deus, e faz com que Deus encubra o seu rosto para que Ele não venha nos ouvir. Então, quando a gente ora e a gente não quer abandonar o pecado, a gente está orando só por orar, orando só buscando alguma coisa material, e às vezes a gente está orando para Deus se vingar do que alguém fez de alguma coisa errada por nós, e nós não queremos que Deus venha transformar a nossa vida em primeiro lugar. Nós cometemos um grande erro, né? Porque a gente está orando e não quer ser transformado. A gente quer que Deus faça as nossas vontades e não queremos abandonar o pecado. Lembre-se, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Lembra? Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, meus irmãos, que nós venhamos meditar, se aprofundar, né? E a cada dia amadurecer e crescer espiritualmente na presença do Senhor. Se você gostou, você já sabe, compartilha para alcançar mais vida. Pessoas estão sedentas dessa palavra. Deus abençoe e até o próximo vídeo, a próxima semana. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém?